Bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta, e te convido a me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @CrisQuebinTerapias. E o tema de hoje no programa será amor próprio. E temos a convidada Tiziane de Souza Pinto, psicóloga, especialista em atendimento a mulheres. Seja bem-vinda, Tizi. Oi, obrigada, Cris, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, podendo falar de um assunto aí tão importante e tão em alta, né? Que é o amor próprio. Exatamente. O amor próprio, por mais que seja um assunto super falado hoje em dia, poucas pessoas praticam, né? Muitas nem sabem o que é, confundem, entendem como egoísmo e têm dificuldade de colocar ele em prática na sua vida e no seu dia a dia. E isso que nós vamos trazer hoje, uma nova visão sobre essa questão do amor próprio. E aí eu te convido a ficar até o final do programa e aproveitar as dicas preciosas que a nossa convidada trouxe para nós hoje. Então, conta para nós, Tizi, o que se entende por amor próprio? Bom, é uma pergunta aparentemente simples, né? Mas que se a gente for se questionar o que é o amor próprio, primeiro a gente tem que entender o nosso conceito de amor, né? O que nós entendemos por amor. Quando se fala em amor próprio, a gente fala na forma com que a gente se vê e a forma como a gente se representa para o mundo, né? É aquele juízo, é aquela ideia que nós temos de nós mesmos. E o amor próprio, ao contrário do que muitas pessoas buscam ou esperam, enfim, ele não está depositado no outro, nas coisas, né? Ele é uma situação que acontece de dentro para fora. Então, eu vou encontrar o amor em outra pessoa, num relacionamento, não. Primeiro eu encontro em mim, eu conheço os meus limites, eu conheço até onde eu vou e até onde eu não vou. E aí eu posso dizer que eu estou desenvolvendo o meu amor próprio. Então, começa por aí. O amor próprio de dentro para fora e é conforme o olhar que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, o amor próprio, ele parte do princípio do autoconhecimento. Sempre de se autoconhecer. Que é um processo que ele é diário e infinito, né? Nós somos infinitas possibilidades. Não tem assim, eu vou fazer, eu vou fazer uma terapia por um mês e eu vou sair super me conhecendo, agora eu sei tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero. Não existe isso, né? Nós somos seres humanos em constante evolução e mudança, então o autoconhecimento é uma construção diária, né? Até porque tu também deve receber bastante no consultório, como eu também, como terapeuta, recebo, pessoas que acreditam que quando elas chegarem nesse ponto do amor próprio, tudo vai estar resolvido, elas vão estar super, né? Bem, elas vão estar sempre bem, sempre alegres, sempre felizes, sempre de bem com a vida, e na realidade não é isso que frustra muito as pessoas, né? Na busca, porque elas pensam assim, meu Deus, mas eu tô tanto tempo buscando amor próprio, isso que eu escuto, né? E eu ainda tenho alguns problemas, ou eu tô mal em tal área da minha vida, né? E assim, geralmente, pelo menos pra mim, assim, quando os pacientes chegam no consultório, dificilmente a queixa inicial é, eu não tenho amor próprio. Esse amor próprio, ele vem como é a causa, não é o motivo que leva à consulta. Então, a pessoa vem com um outro problema, uma outra situação, e que conforme a gente for trabalhando, vai entendendo que o que falta mesmo é o amor próprio. Que é o que, nesse caso, que tu trouxe, assim, a gente poder olhar para os nossos dois lados, o lado luz e o lado sombra. Saber que enquanto seres humanos, nós temos os dois lados, nós vamos ter emoções que não são tão agradáveis, que às vezes nos causam desconfortos, mas que fazem parte da condição humana, né? Hoje em dia se vende muito essa ideia de gratiluz, assim, né? Felicidade plena, todo mundo tem que estar bem o tempo inteiro. E não, nossa condição de ser humano é uma condição que nos faz sentir. E o sentir não é só as coisas positivas. O nosso mundo não é cor-de-rosa, as coisas que a gente vive não são tão simples assim pra gente achar que tá tudo sempre 100% bem.
A gente né? sempre vai ter coisas, né? Questões para trabalhar, para resolver na nossa vida, independente da questão de atingir ou não, porque a ideia do amor próprio é como se fosse algo a ser atingido, né? E é o processo. Uma meta, exatamente, é um processo, né? Que a gente vai vivenciando a vida toda, porque a gente tá sempre se autoconhecendo. O que nós éramos ontem, a gente já não é mais hoje, já mudamos, então a gente tá em constante evolução, em constante mudança, então isso realmente não é algo que a gente vai atingir como uma meta e pronto, agora eu já atingi, não preciso mais olhar para isso. E por fazer parte de um processo, um percurso, vai ter momentos em que vai ser difícil. Vai ter momentos em que eu vou ter que lidar com alguns monstrinhos meus. Eu vou sentir medo, só que conforme eu for desenvolvendo ou buscando esse meu amor próprio, quando eu sentir medo, eu vou saber que esse medo faz parte da minha condição e que ele tá ali a serviço de alguma coisa. Quando eu começo a olhar para aquilo que parece horrível ou negativo de uma forma que venha a somar, eu vou estar desenvolvendo meu amor próprio. A questão é acolher, né? Eu sempre falo muito na terapia, a constelação familiar traz muito isso, a questão do sentir. E o que geralmente a gente percebe? Que até pelas gerações mais antigas, né? Eles não se permitiam sentir, até porque terapia era coisa de louco, né? Sim, a gente escuta até hoje, né? Até hoje. Então, assim, já tinha esse preconceito, né? Em relação à terapia. E essa fuga do sentir. Então, realmente, é que nem tu diz, é aquela ideia de que a gente precisa estar sempre bem, né? E quando a gente se permite a trilhar esse caminho do amor próprio, do autoconhecimento, é entender que vai ter momentos realmente que não vai ser tão bom e a gente precisa o quê? Aprender a acolher, a sentir. Pra isso. Exatamente, a sentir esse momento, esse sentimento, essa emoção. E o amor próprio nos ajuda a trabalhar essa emoção de uma maneira diferente. Né? Quando a gente não tem amor próprio, por exemplo, talvez se torne mais difícil lidar com essas questões. E a gente entender que cada um tem a sua forma muito particular de encarar as adversidades da vida, enfim. Então, quando eu começo a entender a minha forma, eu consequentemente vou ter mais paciência com o outro. Eu vou olhar daqui a pouco para um comportamento agressivo de outra pessoa comigo, não como um problema meu, porque eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, no que eu acredito. Então, se aquela pessoa tá agindo comigo de uma forma que eu não concordo, bom, então isso é dela, não é meu, eu não vou sofrer por isso. Então, a gente começa a fazer seleções na forma de viver, de vivenciar as emoções a partir do momento que a gente se conhece. É uma nova postura diante da vida, né? Isso aí. Uma nova visão em relação à vida, né? A constelação familiar traz muito isso também. E eu ia te dizer assim, ó, fala um pouquinho pra nós dessa questão do amor próprio, com essa ideia egoísta, de que quando eu tenho amor próprio, eu começo a dizer não, que é a primeira coisa, né? Acho que o primeiro processo que todo mundo passa é começar a se colocar nesse lugar e começar a dizer não, e as pessoas se sentem muito desconfortáveis e muitas vezes desistem, né, de buscar o amor próprio por causa disso, entendendo como um egoísmo. Isso. A gente tem que ter bastante consciência, assim, que amor próprio e egoísmo são coisas, não são sinônimos, né? Então, assim, o amor próprio é quando eu coloco uma necessidade acima de um desejo. Então, assim, eu tenho a necessidade de dizer não para essa situação, não é porque eu quero dizer não, é uma necessidade, eu preciso dizer não. E a necessidade, então, pra mim. Isso, vem da pessoa que está dizendo não, porque tem até aquela frase que a gente diz, né, cada sim que a gente está dizendo pro outro é não para si mesmo, né? Isso. Então, é saber entender qual que é a minha disponibilidade, o meu limite, né, nessa situação. Então, o amor próprio é isso, eu vou colocar a necessidade que eu tenho naquele momento diante daquela situação acima do meu desejo. O egoísmo é o contrário. Eu coloco o meu desejo acima da necessidade. Então, assim, por mais que eu queira te dizer um sim, mas eu tenho um orgulho, eu tenho alguma situação que eu não sei bem o que acontece comigo, e a minha vontade é te dizer não. Era pra te dizer sim, mas eu vou te dizer não, porque o meu desejo é te dizer não. Eu não compreendo por que eu tô dizendo não. Então, isso é egoísmo. Tem essa diferença. Então, amor próprio e necessidade. O egoísmo é desejo. Então, quando a gente começa a olhar para cada situação e tentar entender o que está acontecendo, a gente vai parar de se julgar também. Porque a questão de dizer, é egoísmo, não é o que os outros dizem, não é os outros que dizem que eu tô sendo egoísta, é a gente que se cobra como sendo egoísta. E a gente vem de uma cultura, principalmente a nossa aqui, de que eu preciso ser querido pelos outros. Então, ser querido pelos outros vai fazer com que eu não diga não pra nada, que eu aceite tudo, porque se eu disser não, pode ser que desagrade o outro. E aí a gente vai se permitindo de uma forma
muito primitiva, que os outros venham e tirem da gente o que quiserem, entende? O amor próprio, essa construção do amor próprio também é para descobrir, assim, quem sim, quem não, quem nunca na minha vida, né? Antes de começar a desenvolver isso, talvez eu me veja como um livro aberto. Todo mundo vem e vira uma página e folheia pra lá e pra cá, e eu não tenho atitude, eu não tenho ação porque eu tenho receio de ser egoísta. Então, E a gente faz isso até inconsciente, né? Sim. Algo que é automático, porque isso vem da criação, é que nem tu disse, né? Essa necessidade de agradar. Na constelação familiar a gente fala muito dessa questão da necessidade de pertencimento, que, né? Da boa e da má consciência, onde me faz com que, para mim pertencer ao meu sistema, eu preciso agradar as pessoas. Vem também a questão das feridas emocionais, muitas vezes, do abandono, da rejeição, onde eu não consigo dizer não, porque eu preciso que alguém olhe para mim e que me ame, né? E aí a gente já vai para os relacionamentos dependentes. Então, olha a gama de situações, de coisas que acontecem quando a gente não se permite olhar para si mesmo e fortalecer o nosso amor próprio, construir o nosso amor próprio, né? E construir esse amor próprio é a gente se dar conta que a gente tem inúmeras imperfeições e que tudo bem. Exatamente. Né? E que tudo bem. E que não existe um padrão a qual eu tenho que me comparar para me sentir bem. Eu sou o meu próprio padrão. Eu que decido isso. É a aceitação de si, né? De si. Perfeito. E como que a gente pode fazer esse autoconhecimento? Como construir o amor próprio, assim, de quais formas? Tá, o primeiro passo, eu acredito, e o mais importante, é a gente se dar conta que algo não tá legal. Que eu estou tomando todas as atitudes que esperam de mim e que mesmo assim eu me sinto vazia, mesmo assim eu me sinto mal e eu não sei o porquê. E aí eu vou buscar ajuda. Eu não vou dizer pra vocês assim, façam terapia comigo, psicóloga, que aí você vai descobrir quem você é e vai se sentir melhor. Não, eu sou muito assim, eu acredito muito nessa questão de que você tem que estar onde você se sente bem. Então, independe, se você quer fazer terapia holística, se você quer ir pra psicóloga, se você quer ir pra alguma religião, não importa. O que importa é que tu esteja num lugar onde tu te sinta à vontade pra descobrir os teus lados. O próprio trabalho voluntário, né? Nossa! Eu li uma frase muito interessante sobre isso, da questão do trabalho voluntário, que às vezes quando tu não se encontra, quando tu não consegue, por exemplo, saber qual é a tua utilidade no mundo, né? Eu posso, através de um trabalho voluntário, perceber ali, me conhecer naquele trabalho, de como eu lido com aquelas questões ali que eu tô ajudando, né? Então eu achei bem interessante isso também. Então essa busca pelo autoconhecimento vai de a gente entender onde a gente se sente, como eu disse, à vontade, e que a gente possa extrair o melhor daquela experiência também, né? Eu, como psicóloga, logicamente que eu vou entender que se alguém me perguntar, eu vou dizer, olha, terapia. Lógico, né? Tanto que eu respondi uma entrevista essa semana em que perguntaram, na minha opinião, qual que era a questão da maior construção ou a melhor invenção da humanidade. Pra mim é terapia, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue encarar o mundo com um olhar diferente, mais leve diante dos problemas. E fica muito mais fácil com a terapia. A questão é que nem às vezes a gente se sente desconfortável, por exemplo, dizer, porque eu sou psicóloga, eu vou dizer que é terapia, né? A mesma coisa é, eu sou terapeuta, eu vou dizer, não, busca uma ajuda terapêutica, né? Ou ferramentas, enfim, que podem te ajudar. A gente sabe que pode ajudar, mas a questão é que facilita esse processo. E saber que não está sozinho. Encurta esse caminho, tu tem o apoio e o acolhimento adequado, né? De um profissional que entende, que tá ali pra te ajudar e pra te auxiliar. Bem diferente de tu tentar fazer esse processo sozinho. Né? Por isso que às vezes tem pessoas que vêm, geralmente nos procuram quando estão no fundo do poço, né? Sim, ninguém procura a gente pra dizer que tá bem. Como um desespero. Como se fosse como uma prevenção, né? Como algo assim como saúde mental, pra se sentir bem, pra se sentir, né? Se manter bem durante a sua vida. Realmente nos procuram nos momentos mais difíceis, né? E tá tudo bem, que bom que ainda, né? Eles têm essa percepção. Exatamente, essa percepção de vir, né? Mas sim, a terapia, com certeza, ela facilita muito esse processo. Porque o nosso papel, né, na terapia, enfim, quem conduz a terapia, ou seja, psicólogo, terapeuta, enfim, tem o papel de olhar sem julgar, né? Então, tu vai trazer a tua demanda, eu vou acolher, vou fazer uma escuta qualificada e eu vou te dar um retorno daquilo que tu tá me falando, com base no que tu me falou, não com base nas minhas percepções, né? E a decisão sempre vai ser tua. Só que tu vai ter alguém ali, né, como se fosse uma ancoragem. Alguém que vai estar ali, que num momento em que tu não souber e que tu
tu estiver muito no meio da confusão e não conseguir organizar os teus pensamentos, as tuas percepções, vai ter alguém ali que vai te sinalizar, olha, tem esse caminho conforme o que tu me traz. Tu escolhe, né? Mas tem possibilidades. Então, o papel do terapeuta, do psicólogo é esse. Exatamente, é trazer clareza, né? Mas é sempre importante deixar isso bem claro, que é sempre o cliente, né? Que faz a escolha e que decide qual o melhor caminho para ele. E lógico, ele vai colher, né, as consequências das escolhas deles. Que é o que nos diferencia, por exemplo, eu vou conversar com um amigo, com um familiar, é aquele que vai ter a opinião formada, que vai tomar um lado, que vai ter um julgamento. Já vai dizer, faça assim, né? Inclusive, já ouvi muito assim, eu não vou no psicólogo, qualquer coisa eu converso com a minha amiga. A melhor terapia é, sei lá, tomar um café com a amiga. Mas é diferente, a escuta é diferente. A pessoa tá ali pra ti, né? Exatamente. E tu recebe muita procura de atendimento sobre esse tema no consultório? Muito. Como eu disse anteriormente, né? Não é a queixa principal, geralmente. Né? Eu vim aqui porque eu quero trabalhar o amor próprio. Não, daqui a pouco eu tô com um problema no relacionamento. Aí a pessoa começa a descrever o relacionamento e aí vocês conseguem construir juntos e perceber que talvez o problema não seja o relacionamento em si, mas é o teu olhar ou a tua forma de se sentir ou se ver nesse relacionamento que tá um pouco embaçada e que precisa ser organizada. Aí se começa a trabalhar amor próprio. A questão de estar num trabalho que daqui a pouco é abusivo ou que não me faz feliz. Então, como daqui a pouco eu vou resolver isso? Será que o problema sou eu no meu trabalho? O que tá acontecendo? Não, às vezes é porque tu tá começando a se dar conta que não se encaixa mais ali e que tá tudo bem. Trocar, mudar. Então, geralmente não é a queixa principal, mas muitas vezes, inúmeras vezes, é a causa. Essa dificuldade de olhar para si com amor. Próprio. De olhar para si com amor mesmo. Muito bem. E já agora que tu tocou nessa questão dos relacionamentos, né? É possível desenvolver ou construir o amor próprio dentro de um relacionamento amoroso? Sim. Olha que importante, estando dentro de um relacionamento. Por que eu te faço essa pergunta? Porque as pessoas, elas têm essa visão também de ter amor próprio, é estar sozinha, é ser autossuficiente. Nossa, eu recebo muito isso. Assim, muitas, né, mulheres, homens também, mas eles têm essa ideia de que ter amor próprio eu me bastar sozinha, eu não preciso de ninguém. E assim, o que a gente precisa se dar conta é que estado civil e a condição de estar livre não são coisas que são associáveis ou que são é um pré-requisito. Eu estou casada, eu estou presa, ou eu estou solteira, eu estou livre. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é que tu pode se sentir livre estando casada. E o livre não é poder, eu vou sair, vou fazer o que eu quiser, eu não vou ter compromisso. Não, quando eu estou casada, eu estou namorando, eu tenho um compromisso com aquela pessoa. Mas além do compromisso com aquela pessoa, eu tenho os meus valores, as minhas necessidades, os meus princípios, que se eu colocar em prática, eu não vou estar fazendo mal para o outro. Mas também eu não vou estar me anulando. Então, assim, é saber entender que sim, que você está num relacionamento não porque aquele relacionamento é o que vai ser responsável por te fazer feliz ou não. Tu é feliz sozinho. Mas se é feliz sozinho, é sinal de que se tiver alguém do teu lado também é possível. É felicidade em dobro, né? É em dobro. É o partilhar. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente julga muito nos relacionamentos e a gente esquece que a pessoa que tá com a gente, ela não nasceu com a gente. Ela já vem de uma história com as suas marcas, com as suas vivências. Não cabe a nós ficar julgando ou querendo trazer a pessoa, encaixar a pessoa na nossa vida. Mudar o outro, né? A gente não muda ninguém, né? O que a gente muda é a nossa forma de agir, de pensar, e aí isso, consequentemente, vai fazer com que o comportamento dos outros modifique conosco também. Mas a mudança sempre é nossa. Então, sim, é possível, seria o ideal, inclusive, que a gente pudesse se relacionar com o outro, e aí o outro não é só um relacionamento afetivo, mas um relacionamento interpessoal, né, no local de trabalho, com os amigos, que eu possa entender que se a pessoa não tá bem num dia, ela pode estar simplesmente querendo lidar ou tentando lidar com o próprio caos. Que nem tudo é sobre mim. Nem tudo o mundo não gira ao meu redor. Se a pessoa não tá bem, enfim, não é porque eu fiz alguma coisa ou porque tá descontente comigo. Isso quem tem que saber sobre mim sou eu. O outro está ali tentando lidar com a própria vida. E aí daí eu vou perceber se eu quero partilhar essa vida, vou decidir isso, ou se não. Né? Isso, eu ia até colocar essa questão, né? Que a partir do momento em que tu consegue construir esse amor próprio, né? Tu consegue também saber
justamente o que tu falou no começo dos teus limites e das tuas necessidades dentro do relacionamento. Exatamente. Então isso fica muito mais fácil tu decidir ficar ou não. Se aquilo ali é algo que... Não é que aí tu sai daquela exigência de querer que o outro mude pra te ficar. Exatamente. Tu percebe se aquilo faz bem pra ti ou não faz bem. Se não faz bem pra mim, eu me retiro. Sabe, Cris, que eu venho percebendo assim um aumento de demandas. No período de pandemia, por exemplo, aumentou muito o número de divórcios. Sim. Né? A busca por atendimento também com esse foco. E, na verdade, até, né, tem as piadinhas, enfim, teve que conviver com o marido, não aguentou mais, quer separar. Quando, na verdade, a pandemia fez com que a gente tivesse que ficar mais recluso, em isolamento, e aí, consequentemente, ter que lidar com os próprios monstrinhos. E aí, o desenvolver do autoconhecimento. Começar a se dar conta o que é necessário pra minha vida e o que não. O que faz sentido, né? E Ou o que não faz mais. E antes a vida era tão corrida, né? Tão no automático que não dava tempo de conversar, por exemplo. Isso. Sobre as questões, fazer os ajustes, sempre tinha uma fuga. Né? Exatamente. Então só vinha pra casa pra dormir, né? Que nem a gente diz, e deixava pra próxima semana essa conversa. E essa conversa nunca acontecia. E chegou o momento em que essa conversa teve que ocorrer, né? E isso também é um processo de amor próprio. A partir do momento que eu começo a me dar conta do que continua ou não na minha vida, né? Então eu tô escolhendo por mim. E não tem nada a ver com egoísmo. Não. Né? É bom frisar e deixar bem claro que isso, na realidade, a gente sempre fica com aquela sensação de que tá fazendo mal pro outro, né? De quando eu me posiciono, quando eu sei o que é bom pra mim, quando eu sei o que eu quero pra mim, parece que eu estou fazendo mal pro outro. E antes tu falou, né, que outras gerações, enfim, eu vejo dos meus pais, meus avós ali, né, terapia nunca era necessário, né, Sim. Não precisa disso, isso é pra louco. Mas se a gente fizer uma memória ali, tentar olhar por exemplo, alguns relacionamentos do passado, quantas vezes as pessoas se sujeitavam a passar o resto da vida num relacionamento infeliz? É o mais comum. Porque era um contrato vitalício. O estar com alguém mesmo infeliz. Estando infeliz e fazendo o outro infeliz porque não tá dando a oportunidade do outro conhecer a felicidade plena, porque eu tô ali empacando a vida do outro. Exatamente. Né? Então, quando se começou esse processo de autoconhecimento, essa necessidade de saber o que é bom ou não pra mim, começou também a haver alguns encerramentos de ciclo nos relacionamentos. Né? E aí veio com a nossa geração e tem vindo com muito mais essa clareza do que realmente faz sentido ou não. Sim, e é importante frisar também essa questão do amor próprio, que ela nos ajuda muito a não nos manter em relacionamentos de codependência, em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Que isso realmente é falta o quê? De eu entender até onde eu posso, dos meus limites, das minhas necessidades, né? E quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não tá nesse processo de autoconhecimento, a gente realmente aceita qualquer tipo de abuso. É isso aí. Né? Então, assim, que era o que acontecia lá atrás. Então, a gente se coloca na situação, né? Claro que quem é abusado de alguma forma num relacionamento sempre vai ser a vítima. Mas o se permitir estar ou continuar nesse lugar... Estar sendo, né, abusado, enfim, exatamente. Né? Tu se coloca nesse lugar. Por quê? Por falta de amor próprio. Isso aí. Né? E as pessoas, elas demoram pra ter essa... pra trazer isso à consciência, para entender que isso só depende delas, né? Que só depende delas. E geralmente, quando elas conseguem sair de um relacionamento assim, do relacionamento tóxico e abusivo, né? Quando elas começam a construir o amor próprio. E bem dito isso, assim, é quando estão no processo. No amor processo. Próprio não é uma caixinha de presente que chega pronto e diz, tá aqui o teu amor próprio. Não, é uma construção, né? Exatamente. E diária. E é um lindo processo e que vale a pena. Dolorido, né? Mas no final das contas, não vale no final do processo, porque continua sendo um processo, no final das contas vale a pena. Vale a pena. E traz pra nós, então, algumas dicas pra trabalhar o amor próprio, que as pessoas pudessem colocar em prática, que elas pudessem já começar a fazer. Tá. Não tem receita de bolo, né? Que bom não, se tivesse. Olha, pessoal, tem. Façam isso e que o amor próprio vai começar a fluir. Até porque cada um é único, né? Então cada um tem a sua... sabe o que é amor próprio pra si? Pode ser o que pra ti talvez não seja pra mim. Exatamente. Né? Mas existem algumas coisas que a gente pode, né, começar a se perceber. Com base nas nossas necessidades. Então, assim, até eu ouvi no consultório uma frase de uma menina, né? Há 2 semanas atrás, que ela me disse assim, não é errado errar. E eu achei tão profunda essa frase dela, que uma das dicas é isso, assim, a gente vive sempre com culpa de alguma coisa. E carregar culpas é uma forma de a gente não se permitir entrar nesse processo de amor próprio.
né? Então, assim, eu errei, teve uma situação que, enfim, que aconteceu comigo que eu poderia ter tido um comportamento diferente. Ok, poderia. Mas com certeza naquele momento que tu agiu daquela forma foi o melhor que tu pôde fazer. Então não cabe carregar a culpa. A culpa não faz sentido, ela não vai te agregar em nada, né? A gente fala muito da constelação que não é culpa, é responsabilidade. Quando a gente altera esse sentimento, esse nome, né? Para de falar, de sentir culpa, de ver, a gente olha só para a responsabilidade que a gente teve naquela situação, né? Em vez de ficar carregando, porque culpa parece que é um fardo que a gente carrega durante a vida toda, que não né? nos tira do lugar, né? Exatamente, nos paralisa, tipo, ela nos bloqueia. E a partir do momento que tu faz essa mudança de percepção e começa a olhar pra culpa como a minha responsabilidade, qual foi minha responsabilidade nessa situação que ocorreu? Eu vou olhar e vou dizer, ok, eu fiz, errei, o que eu posso fazer pra melhorar? Se tiver algo, eu posso ir lá fazer, se não tiver nada, é aceitar, né? E bola pra frente, vamos seguir, não vou mais fazer. Entende? Não é errado errar. Exatamente, porque agora eu tive o aprendizado e agora eu vou seguir em frente. Então uma das dicas é essa, tentar não carregar essa culpa, né? Olhar pra situação, enfim, com um olhar um pouco mais leve, com mais carinho para aquilo que aconteceu. Acho que uma outra dica importante é aquilo de aceitar as nossas imperfeições, né? De lembrar que a gente não tem como se comparar com um padrão. Porque quando a gente fala padrão, o que se entende por padrão? Padrão é aquilo que a maioria das pessoas é. Aí é um padrão. Só que se a gente for olhar para a nossa sociedade, por exemplo, o que se entende como padrão de beleza? Por exemplo, mulheres altas, magras, né? Sem imperfeições nenhuma, físicas. Só que se a gente for olhar para o real, esse não é o padrão. Porque a maioria não é assim. Só que se intitulou padrão. Então tá distorcido esse conceito. Então, essa questão de aceitar as nossas imperfeições, de não nos colocarmos em padrões que conscientemente não existem, realmente não existem, né? A questão de conseguir olhar pra gente como um ser em construção também é uma dica, de saber que a gente não tá pronto, né? E que a gente está sempre na tentativa. Aprendendo sempre, né? Sempre, né? Que é o que nos diferencia dos outros seres. Eu acho que não é... Uma vez se dizia assim, o que nos diferencia dos animais é a questão, né, do pensar. Isso. Né? E eu acho que hoje vai muito além do pensar, né? Vai a questão do que eu faço com o meu pensar. O que eu construo a partir disso. Então, é o que nos coloca numa condição humana. E essa busca pelo autoconhecimento, né? De estar sempre se permitindo olhar primeiro para si e depois ao redor, sem entender isso como egoísmo. Então também é uma dica que eu trago, assim. Ótimo, excelente. E fala para nós então sobre a tua especialidade e como entrar em contato com você para atendimentos, onde você atende. Bom, então eu estou nessa trajetória, né, como psicóloga já há 11 anos e eu atendo em Caxias, em Farroupilha, tenho consultório em ambas cidades. Para entrar em contato comigo, então, também tem minhas redes sociais, né? O Instagram é @psicóloga_Tiziane e o Facebook, né? Então, psicóloga Tiziane de Souza Pinto. E é uma forma, assim, a gente pode trocar ideias, né? Não precisa, enfim, buscar lá minha página para marcar uma consulta. Eu conheço o meu trabalho porque a terapia em si, a psicoterapia também é muito da identificação, né? Eu posso, de repente, você pode ter ouvido a minha fala e ter se identificado com alguma coisa e sentir a necessidade de marcar um horário. Então, é por aí. E quanto ao meu nicho de trabalho, foi muito difícil escolher, né? É difícil tu saber, eu me formei psicóloga, o que eu vou atender? Eu gosto de tanta coisa, né? Mas eu me considero uma mulher muito forte. Eu venho de uma família onde as mulheres são protagonistas, né, das suas histórias, independente de tempo, enfim. E aí me chamou muito a atenção e a necessidade para esse olhar para a mulher e as suas potencialidades. Eu faço um trabalho desse lado feminino, não olhando assim para a questão de feminismo, de sexismo, nada disso. Olhando para a mulher e respeitando aquilo que ela quiser ser. Então, eu sou uma mãe que tô indo para terapia porque eu não sei lidar com meu filho. É esse ponto da mulher que a gente vai trabalhar. Eu sou uma esposa que tô com dificuldade no meu relacionamento. Vamos trabalhar o que é ser esposa e como se sente nessa situação. Então, o meu trabalho é esse, é focado nas mulheres e nas suas potencialidades, desenvolver isso. Ai, que lindo. Tiz, então, gratidão imensa pela tua participação. Obrigada, por todas as dicas maravilhosas que você trouxe aqui. E queria agradecer também a todos que nos assistirem. Gratidão e até o próximo programa. Até mais.